Olá pessoal, meu nome é Lenine e nós vamos trabalhar química na parte de substâncias e misturas. O mais importante nesse conteúdo é diferenciar o que é uma substância, o que é uma mistura. Lembrando que substância pode ser chamada de substância pura e mistura homogênea ou heterogênea. Para diferenciar substância de mistura, então nós temos que sempre imaginar um recipiente. Se nesse recipiente você tiver mais de um tipo de molécula, isso é uma mistura. Se num recipiente você tiver apenas um tipo de molécula, isso é uma substância pura. Bom, cuida só, dentro das substâncias puras nós temos a substância pura simples e a composta. Olha só, substância pura simples é num recipiente eu tenho um tipo de substância e essa substância é formada por apenas um tipo de elemento, apenas um elemento é o formador dessa unidade. Por exemplo aqui, o H2, o O2, o O3, o gás hidrogênio, o gás oxigênio, o ozônio. Aqui carbono, pode ser grafite ou diamante, não importa. Ferro, sódio, ou seja, o símbolo dessa substância é apenas de um elemento químico. Não importa se repita duas ou três vezes, é uma substância pura, simples, pelo número de elementos formadores. Lembrando, substância pura, num recipiente tem um tipo de molécula. Se essa única molécula, se esse único tipo de molécula for formado por apenas um tipo de elemento, é uma substância pura simples. Repara o desenhozinho que ele é bem informativo. Cuida só. Substâncias puras compostas. Dentro de um recipiente, eu tenho apenas um tipo de molécula. Só que essa molécula é formada por diferentes elementos químicos. Aqui a cor da bolinha determina isso. Por exemplo, aqui, ó, se eu tiver num recipiente apenas água, isso é uma substância pura. Agora, como a água é formada pelo elemento hidrogênio e oxigênio, ela é uma substância pura composta. Cuidado, não vai confundir substância composta com mistura. A palavra composta não quer dizer mais de uma molécula diferenciada no mesmo recipiente. A palavra composta quer dizer diferentes elementos em um tipo apenas de molécula. Outra ideia importante. Tanto a substância pura simples quanto a composta, se você fizer uma análise do ponto de fusão, ponto de ebulição, são valores fixos, valores constantes. Ou seja, por exemplo, o gás hidrogênio tem o seu próprio ponto de ebulição e o seu próprio ponto de fusão. Numa substância composta, a molécula da água tem o seu próprio ponto de fusão e o seu próprio ponto de ebulição. Ok? Preciso decorar ponto de fusão e de ebulição? Nem pensar. Só precisa saber da água. A água é de 0 graus Celsius, a fusão dela, e a ebulição dela é de 100 graus Celsius. Perfeito? Então tá. Agora vamos entrar na parte da análise da molécula da substância, ou seja, quantos elementos e quantos átomos uma molécula tem. Olha só, H2CO3, que em meio aquoso é o ácido carbônico, por exemplo, ele é formado por 3 elementos químicos. Tem gente que gosta de memorizar como um número de letras maiúsculas. Isso é um elemento químico. Temos 3 letras maiúsculas, temos 3 elementos. O número de átomos é a quantidade, não importando se repetiu ou não, tá? 6 átomos, por quê? 3 oxigênios, 1 carbono, 2 hidrogênios. Aqui é 1. Na química, quando não tem número, é 1, tá? H2O, quantos elementos são formadores? 2, o hidrogênio e o oxigênio. Quantos átomos? 3. Por que 3? 2 hidrogênios e 1 oxigênio. De novo, elemento é a variedade e átomo é a quantidade que tu tem, ok? Aqui, por exemplo, nas misturas, analisando como um recipiente, esse recipiente aqui nós temos 2 tipos diferentes de moléculas, ou seja, é assim que a gente diferencia se é uma substância pura ou uma mistura. Nós temos aqui o gás oxigênio e o gás ozônio. Num segundo recipiente, nós também temos diferentes tipos de moléculas. Não importa a quantidade dessas moléculas, quem tem mais ou quem tem menos. O que importa é a variedade das moléculas. Mais de uma molécula no mesmo sistema, com certeza uma mistura. Nesse terceiro recipiente, por exemplo, nós temos 3 moléculas. Nós temos o oxigênio, o HCl, que é o ácido clorídrico, e molécula de água, confirmando que é uma mistura, ok? Agora nós temos um caso especial, específico para a substância pura simples. Ou seja, o fenômeno da alotropia. O que é uma alotropia? É quando eu tenho moléculas formadas pelo mesmo elemento químico, substância simples, que são totalmente diferentes. Esse tipo de conteúdo vale mais a pena tu lembrar no caso dos exemplos. É assim que a gente fixa melhor. Por exemplo, o caso do oxigênio e do ozônio, o O2 e o O3.
são formadas pelo mesmo elemento, o elemento oxigênio, são substâncias simples, puras simples, mas têm suas características totalmente diferentes, ou seja, sua fusão e ebulição são totalmente diferenciadas, ok? Segundo exemplo importante na alotropia, talvez o mais importante, é o caso do grafito e do diamante. As duas substâncias, se analisarmos os elementos que formam essas substâncias, elas são iguais, mas a organização desses átomos de carbono determina que eu tenha grafita ou diamante. As duas substâncias são formadas apenas por carbono. A organização dos átomos é que determina se vai ser grafite ou se vai ser diamante, ok? A estrutura é diferenciada, as propriedades químicas são iguais, mas as físicas são diferentes. Vamos nos concentrar um pouquinho nessas duas últimas colunas. O que é uma propriedade química? É como a substância reage com outros elementos. O que é uma propriedade física? Ponto de fusão, ponto de ebulição e densidades. Reparem que nós podemos diferenciar tanto os alótropos de oxigênio e de carbono, principalmente por causa de quê? Das suas propriedades físicas. São substâncias com diferentes pontos de fusão e de ebulição. Mais dois exemplos menos populares em termos de questões. Nós temos o enxofre e o fósforo. Enxofre rômbico e monoclínico, fósforo vermelho e fósforo branco. São substâncias da mesma maneira que o grafite, o diamante, que o ozônio e o oxigênio, eles são formados por um mesmo elemento, no caso o fósforo e o enxofre, mas têm propriedades físicas diferenciadas. Fusão, ebulição e densidade são sempre diferentes nesses casos, ok? Bom, analisando um pouquinho do fósforo. O fósforo, no caso, a distribuição dos seus átomos vai ser determinada dessa forma. O fósforo pode ser escrito da maneira P4. Por que P4? Porque cada unidade tem 4 átomos de fósforo. É um tipo de alótropo, um tipo de alotropia, no caso do fósforo. Vamos analisar um pouquinho do carbono, que é o mais importante. Exemplo, estrutura do diamante e estrutura do grafite. Olhando assim, obviamente, a olho nu, a gente sabe a diferença entre o diamante e o grafite. Ou devemos, pelo menos, saber. Certo? Mas o que diferencia, no caso do diamante e o grafite, no caso dos átomos, é a organização dos átomos de carbono. Por exemplo, o grafite ele tem uma organização mais linear dos seus átomos. Ele é mais espalhado, ele lembra um grafite realmente. E o diamante, a organização dos seus átomos, é mais espacial, é mais volumosa, lembrando um diamante realmente, ok? Aqui nós temos o caso do fulereno, C60. Parece uma bola de futebol, tem 60 átomos de carbono. Esse aqui é o diamante artificial, por exemplo, ok? É uma forma artificial de eu montar átomos de carbono. Muita gente pergunta o seguinte, não dá para pegar grafite e construir o diamante? Dá, só que o custo disso é muito maior do que eu extrair o diamante da natureza. Não vale a pena financeiramente, ok? Bom, no caso das substâncias e misturas, nós temos ainda que focar em 2 aspectos. Podemos analisar e diferenciar substâncias e misturas na parte gráfica, na análise na curva de aquecimento, por exemplo, para diferenciar substâncias e misturas. Quer ver? Um gráfico que tenha 2 platôs, 2 patamares, comparando temperatura, graus Celsius, versus tempo da reação. Temperatura, graus Celsius, versus tempo. Sempre que eu tiver 2 platôs, 2 patamares nesse gráfico, trata-se de uma substância pura. Quando não tiver esses 2 patamares, esses 2 valores constantes, que nós vimos numa aula anterior, que trata-se da temperatura de fusão e da temperatura de ebulição, valores constantes, quando isso não ocorrer, será mistura. Sempre? Sempre. Ou seja, graficamente eu também posso diferenciar uma da outra. No caso de uma mistura, um gráfico de mistura, eu acabo tendo inclinações. Nunca teremos patamares perfeitos. Teremos leves ou mais acentuadas inclinações, mas de qualquer forma, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição jamais serão constantes. Ok? Muito obrigado, até a próxima aula.